Queridos filhos e filhas, dai-lhes vós mesmos de comer. A liturgia de hoje nos coloca diante de um desafio muito grande. Jesus percebe a fome do povo. Tanto que no Salmo nós cantamos de forma bastante repetida. Qual foi a antífona, por favor? Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Repita. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Veja, eu pergunto, será que Deus, Pai, escuta quando um filho diz: Senhor, dai pão, porque eu estou passando fome? Escuta ou não escuta? Qual pai aqui ou mãe negaria comida para o seu filho? Levante a... não levanta não. Levante a mão quem não negaria tirar da boca para os filhos. Levante a mão. Tenho certeza. Agora eu te pergunto, por acaso, será que Deus é tão cainha? Ele é tão desrespeitoso com o ser humano que ele diria: alguns filhos meus comerão manjares e outros filhos comerão os restos. E eu te pergunto, se você tiver 5 filhos, você dividiria ao fazer 5 pratos? Vamos dizer, se tem arroz, feijão, uma mistura. Você teria coragem de fazer distinção, de colocar mais comida, menos para o outro, um com mistura, outro sem mistura? Você faz isso? Não. Você prefere pegar o pescoço do frango, roer, chupar o pescoço do frango, porque não tem carne? É ou não é? E dar a ponta do peito para um filho. Então, se nós sabemos que é assim, e é assim que funciona. Me dizer que os antigos gostavam do pé de frango? Para! É porque era um frango para comer toda a família no almoço. Não era essa fartura que se tem hoje. Asa de frango, Deus rói o osso. Deus rói o osso para nos oferecer o filé mignon. Desculpe minha comparação, mas é a que me veio agora. Deus não suporta a desigualdade e a injustiça. Deus não suporta, diz o profeta Isaías, a gordura, os holocaustos, os sacrifícios, as orações mal feitas, o lerê, lerê, lará, lará. Deus não suporta uma religião que não se preocupa com o bem-estar dos irmãos. Aí você vai dizer: o seu discurso, padre, é muito social. A igreja não tem que se meter com política. Ora, meu filho, por que então Jesus incomodou os apóstolos, testando-os? Lucas é claro que Jesus testava. Ele já sabia o que ia fazer, mas falou: deixa eu ver se os meus discípulos estão entendendo a minha mensagem. Quero ver se Pedro, Tiago, Felipe, está aqui no Santo Evangelho, e eu não estou inventando moda, Evangelho de São João, aqui, Jesus sabia o que ia fazer, mas está testando. E eles disseram: Senhor, nem 200 moedas, não foram bem na prova não. Porque o grande perigo era as pessoas seguirem Jesus, não era o povo, eram os discípulos também. Podiam incorrer no risco de estarem seguindo Jesus pelo seu messianismo. E vamos lá, que esse Jesus é porreta, vamos lá, esse cara que nós estamos seguindo vai revolucionar o mundo. Eu vou estar à direita, olha a tentação, outro vou estar à esquerda. Você não percebe essa linha? Está no Santo Evangelho.
Senhor, eu quero sentar à tua direita, eu quero sentar à tua esquerda. Jesus faz mais milagre. Quanto mais milagre você fizer, quanto mais cura você fizer, mais o povo vai te aplaudir. Vai lá, Jesus, vai por esse caminho que é o caminho certo. Jesus dá uma invertida. Começa decepcionando os apóstolos e termina decepcionando a multidão. Como assim, pai? Não entendi. Explico. E não pasmem, Jesus não foi o único que multiplicou pães. O grande milagre de Jesus foi a multiplicação dos pães. Não foi, filho. A primeira leitura fala que o profeta já tinha feito. Elias fez. Ih, padre, eu estou perdendo a fé. Tua fé é fraca, hein, filho? Eliseu fez. Eliseu fez a multiplicação dos pães. Então esse não foi o maior milagre também, e com isso eu não estou dizendo que ele não fez, eu estou dizendo que ele não foi o único. Então em Jesus tem um significado a mais. Ele começa decepcionando os apóstolos, porque ele diz: dai vós mesmos de comer. Mas Jesus, eles estão pedindo sinais, eles querem curas, milagres e prodígios, eles estão com fome. Então não venha me dizer que nós não temos que escutar o clamor do nosso irmão. A segunda leitura é muito clara e você ouviu: um só corpo. Por acaso, se você deixar de beber água, você vai prejudicar só a mão? Sim ou não? Não. Se você deixar de comer, é só sua perna esquerda que vai ficar fraca? Não. É o corpo inteiro. Então, se na Sagrada Escritura diz que nós somos um só corpo, a injustiça enfraquece como um todo, a corrupção enfraquece como um todo, a violência enfraquece o reino, a injustiça, a corrupção, o caixa 2, tudo que a gente percebe que é pecado, que é ruim, que é imoral, ele enfraquece o reino de Deus. É um todo, estamos num corpo único. Isso é altamente revolucionário. Isso é altamente revolucionário. Então não tem como dizer: padre, cuida da tua sacristia que nós cuidamos. Isso que o diabo quer. É isso que o diabo quer, que nós, claro que eu não vou dizer nem A, nem B, nem C, mas Deus quer que nos preocupemos com os pratos vazios, com os desempregados. Temos que dar de comer a palavra de Deus e o arroz e feijão na mesa. Comungar é tornar-se um perigo. Mas o que são 5 pães e 2 peixes? É isso que a gente pensa. Mas o que eu posso fazer? Nada. Eu só tenho 5 pães e 2 peixes. É mais que suficiente. O que nós temos basta para mim, para você, e ainda sobra para o outro. Filho, Jesus decepciona a multidão, porque ele deu de comer, mas quando o quiseram e ele percebeu fazê-lo rei, ele foi embora. Eu volto a dizer que Jesus nos coloca à prova. Hoje o Evangelho, a liturgia, a primeira leitura, que nos fala do livro dos reis, de Eliseu, um homem de Deus, que matou a fome, de Jesus que mata a fome, é um sinal muito maior. Que sinais são esses? Jesus, 5.000 homens. Então quem seguia Jesus Cristo era muita gente. Deus se compadece das nossas necessidades e quer que nós nos compadecemos dos outros. Se deres um copo de água ao meu irmão
ao teu irmão: por causa de mim, teu nome está escrito nos céus. Veja o evangelho ainda mais. Sentaram na relva, não havia prometido: o Senhor é o pastor, nada me faltará. Deus não falha. O pastor me levará para os verdes campos, me fará passar pelo vale da morte. Ora, relva, quem conhece a Terra Santa, pensar em relva, Gramado, é complicado, hein? Pensar, 12 cestos, quantos eram os apóstolos? 12. Quanto eram as tribos de Judá? 12. Se alguém for curioso e contar uma igreja antiga, quantas são as colunas? 12. Jesus veio como pão para todos. Aí você vai dizer: mas estamos falando do pão, farinha, óleo, azeite, fermento? Sim, porque quando alguém comunga a hóstia santa, tomai, comei minha carne e tomai meu sangue, você não consegue esconder os 5 pães e 2 peixes. Uma pessoa que realmente come da carne de Jesus, porque é claro, a multiplicação dos pães é uma prefiguração, mas quando você come da carne de Jesus e bebe do sangue de Jesus, você não consegue ser um dentista avarento, que só pensa em ganhar dinheiro. Você não consegue ser um médico cirurgião, que só pensa em operar para ganhar dinheiro. Você não consegue ser um trabalhador, que só pensa em ferrar teu patrão. Você não consegue ser uma pessoa, um patrão, que é capaz de pagar mal os seus funcionários. Se você come da carne e bebe do sangue, não consegue, pela natureza dessa permanência em Deus, a cometer injustiça. Mas então, padre, eu como da carne e bebo do sangue e não sinto isso. Não é que Deus não age, nós não estamos deixando Deus agir. Nós não estamos deixando verdadeiramente a Eucaristia tomar conta de nós. Nós estamos equivocados. Eu comungo quando é Deus que me absolve. Eu venho abrir a boca e o padre diz: corpo de Cristo. Tem gente que faz amém, às vezes não fala nada. Esses dias, distraidamente, corpo e sangue alguém me pergunta: por que o senhor não distribui comunhão? Eu já vou explicar na televisão logo. Falei esses dias, eu estava lá. Por que eu não dou comunhão? Eu conversei com o meu diretor espiritual. Aqui na igreja, quando eu estou fora, obedeço a casa. Aqui na igreja eu faço aos ministros. Não é preguiça, é porque às vezes eu venho aqui da comunhão e tem gente que está lá do outro lado, vinha comungar aqui, e os ministros ficavam aqui parados, como se o Jesus do meu cálice era mais importante do que o cálice dos outros. Por isso, é verdade, eu tomei a decisão, para não ofender o valor eucarístico, eu dou aos ministros e eles por sua vez distribuem a comunhão, para não incorrer em erro. Tem gente que desce a lenha, nem sabe por quê. É uma coisa bem pensada, porque no meu cibório não é mais completo do que do ministro da Eucaristia. Padre Odilon não se preocupa, ele dá unção dos enfermos comigo. Tem gente que vem, passa, o coitado está aqui dando bênção, vem para cá, mas ele, o homem à parte, está no céu. Mas essas coisas incomodam, principalmente quando se trata de Jesus. Mas aquele que comunga de Jesus, come da carne, bebe do sangue, não consegue realmente deixar Deus. Nós achamos que nós comungamos, quando na verdade nós somos absolvidos por Deus. Quando isso acontece, nós mudamos. Aqui me lembra um fato, A Burrinha de Balaão, um livro que eu indico. Frei, meu Jesus, depois dos 40 é assim mesmo, né? Alfredinho Kuntz, dizia ele, eu não vou dizer nome, mas se alguém come alho, você sabe de longe, fulano chegou, é ou não é?
porque alho corre nos poros. Você não precisa ficar colocando camiseta, comi alho. Você sente. Alfredinho Kunz, burrinha de Balaão, ele dizia: se nós como José, eu sabia de outro, meu filho, mas obrigado pela colinha aí, burrinha de Balaão. Mas se você, dizia ele, como seria bom que ao comungar todos percebessem, tal como a gente come alho, que eu acabei de receber Jesus. Muito sábio esse homem. Como seria se quando eu terminasse de comungar, saísse pela rua, alguém não fala, ele comeu alho. Que não adianta fazer gargarejo, não adianta escovar os dentes. Você comeu alho, eu sempre falo, eu tenho um irmão e minha cunhada, eles decidiram, hoje nós vamos comer alho, os dois comem junto, pronto, achei ótimo. Marido e mulher tem que decidir, vamos comer junto. Porque na Eucaristia não é assim. Você comunga Jesus, carne e sangue, e exala Jesus, o mundo seria diferente. A gente transpiraria Jesus, a gente exalaria Jesus, sobraria com certeza 12 cestos, e não haveria necessitado entre nós. Amém.